O 8º episódio da série do Andor já está entre nós, não pude assistir na data de lançamento dele, fui assistir somente ontem, na segunda-feira, e estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira. Mas como já está sendo praticamente de praxe, mais um episódio sensacional, espetacular dessa série. Cara, como a série parece que só melhora. Nos episódios que tem mais ação é muito bom, nos episódios mais parados é muito bom, nos episódios onde tem mais diálogo, mais articulação, também é bom, como foi o caso desse episódio, que começa já com uma continuação daquele final meio louco do 7º episódio, onde o Andor tá meio fugindo ali, porque a gente tá vendo ali o pós-jogo, né, de toda daquela parada que eles fizeram lá no planeta de Aldhani, e o Cassian Andor tá lá em outro planeta, com outro nome, tá lá com a menina e tal, sai de casa, acontece uma parada, um Stormtrooper lá para ele, e ele acaba sendo preso e condenado a 6 anos, absolutamente do nada, 6 anos de prisão, sendo por Cassian Andor, que de fato não estava fazendo absolutamente nada naquela hora. Que serve também para mostrar essa parte mais autoritária do Império, né? Porque se você for pego ali, se o cara cismar com a sua cara, irmão, já era. É autoritarismo, é a palavra do cara, né? Você não tem direito de defesa, né? Como a gente viu lá, ele fica falando o tempo todo, eu não fiz nada, sou só um turista, né? Não adiantou e não tem sequer um julgamento, um processo. Simplesmente bate lá no computador, alguma coisa assim, e a pessoa já toma uma sentença, ele pegou. Essa daí lembra bastante aquele conceito da máquina lá daquele livro Na Colônia Penal, do Franz Kafka. E dentro dessa prisão é interessante não só ver toda aquela relação que eles fazem de dividir os presos em salas, e dentro das salas tem as mesas, e essas mesas competem umas com as outras, e as salas competem umas com as outras, né? Então o Império consegue, através de uma mão de obra escrava, digamos assim, uma mão de obra forçada, conseguir eficiência através do medo e da própria competição entre a galera. E é nisso aí que é introduzido lá o personagem interpretado pelo Andy Serkis, né? Que já é um velho conhecido de Star Wars, porque ele que interpretou, ele fez a captura de movimentos do personagem lá do Snoke, né? Que a gente vai ver só lá na trilogia sequel. E nessa prisão é interessante a gente ver também o comportamento dos presos, porque eles perguntam Cassian Andor acerca da rebelião e acerca dessa nova diretriz de sentenças que o Império está fazendo, que pegou e dobrou a sentença de todo mundo. Né? Você vê que o Cassian Andor tomou 6 anos do nada. Então, assim, eles têm essa consciência daquilo que está acontecendo, e você vê que o Cassian Andor não faz ideia daquilo que ele está falando. Ele estava, sim, envolvido no que aconteceu em Aldhani, e os presos até mencionam isso, e obviamente ele não conta que ele estava envolvido, mas você vê que, muito embora ele estava envolvido naquele ato, o Cassian Andor é um cara meio alheio à questão política, né? A aprovação de novas leis, de decretos por parte lá do Imperador Palpatine. Além disso, a série continuou desenvolvendo a questão dos diversos pontos de vista das pessoas que estão envolvidas na ideologia anti-império. Nós temos o personagem do Luthen, por exemplo, vivido pelo Stellan Skarsgård, que pensa de um jeito, e nós temos a Mon Mothma, que apareceu mais nesse episódio, pensando de outra forma, querendo ir até certo ponto, ela que está ali no Senado, né, que vale lembrar que ainda nessa época o Império mantinha as aparências de democracia, então ele permitia uma certa oposição, e você vê ali ela atuando mesmo como política, né, fazendo jantar, chamando outros senadores para ver se ela consegue votos, porque está sendo feita ali uma nova lei, um novo decreto pelo Imperador Palpatine, que pode de fato causar diversos excessos por parte do Império. E nesse diálogo é bastante interessante a gente ver que eles colocam ali a parada da ordem pública, né? Em nome da ordem pública, o imperador vai poder fazer isso, aquilo e aquilo outro, né? E como esse em nome da ordem pública é um termo bastante amplo, bastante aberto, pode dar margem também para excessos, para abusos, para autoritarismo. E é interessante nesse diálogo da Mon Mothma com outros senadores justamente esses pontos de vista diferentes, né? Porque um deles fala, não, o Palpatine não vai ultrapassar a linha, ele não vai fazer uma besteira, ele está querendo somente proteger, colocar a ordem na galáxia, né? Porque esse era o discurso dele. Então isso foi muito bom, assim, um texto muito interessante. E ainda sobre a Mon Mothma, a gente viu também a questão do marido dela, né? Que já era meio esquisito nos outros episódios, é um cara meio escroto, meio babaca e tal, com ela, não tá fechado com ela, você não tá sacando muito bem, e nesse episódio mais recente ficou bem mais subentendido que talvez o cara seja um espião do Império, ele começa a olhar torto para ela, o amigo dela que tá ajudando ela tava na festa e do nada ele some, e aí o marido fala que ele teve que sair porque ele tava com a manhã cheia, né? E o cara fica olhando meio torto quando ela sai andando. A filha dela também fica meio desconfiada perto dela, certo? Então esse marido da Mon Mothma parece que ele está envolvido em alguma coisa, talvez com o Império, ou talvez a série está querendo simplesmente subvertendo as expectativas, ele está meio que acobertando e sabendo de tudo que ela está fazendo, né? E ela mesma fala que ele não é uma pessoa confiável.
Bom, não sei, mas bastante dúvidas aí ainda pairam sobre esse personagem. E em último lugar, nós tivemos também ali o retorno do Sol Guerreira, interpretado pelo sempre competente Forest Whitaker. E, cara, a cena dele com Stellan Skarsgård discutindo aquelas questões, fazendo aquela negociação, bicho, incrível, que dois... Quando você coloca dois grandes atores para contracenarem com um texto muito bom, a cena vira ouro. E que cena, hein? Que cena! É uma cena com um plot muito simples, né? A negociação de umas peças e o Lucien tá querendo ali articular um negócio, fala de um outro cara que agora eu esqueci o nome, e o Sol Guerreira fala, esse cara não presta, esse cara é lento, estúpido e tal, e fala que tá todo mundo perdido. E nossa, em uma cena, como eles conseguiram aprofundar ainda mais esse personagem tão enigmático que é o Sol Guerreira, né? Porque para quem viu somente os filmes, ele aparece lá no Rogue One, né? Ele é um rebelde extremista que não se envolve nem com a rebelião mesmo. É um cara bastante extremista, trabalha sozinho, tem a própria galera dele. E nesse episódio ele mostra, fulano de tal é neo-republicano, fulano de tal é separatista, fulano de tal é não sei o que, é setorista, cultista humano, né? Ele divide todo mundo em, vamos dizer assim, nesses rótulos e fala, eu sou o único dessa galera que tem de fato clareza de propósito. Né? Então é muito interessante esse personagem. Né? Eu espero que ele seja ainda mais explorado, tanto nessa série ou então em outras produções, um filme solo, uma série solo, que seria bastante interessante porque é um ator bom e um personagem excelente. E nessa série nós vemos, mesmo que muito devagar, a opressão do Império aumentando cada vez mais, o Império fazendo seus desmandos, novos decretos, arbitrariedades e tal, o que vai culminar lá no episódio 4 com a segunda parte do golpe do Palpatine, fechando o Senado e com a criação aí da Estrela da Morte. Né? Então é muito interessante a gente ver justamente essa crescente de opressão do Império e como os personagens ali estão reagindo a tudo isso. Então eu acho que isso que é o grande trunfo do Andor, né? É você ter um ambiente tenso, não ainda tão ditatorial, porque é um período anterior a essa segunda parte do golpe, mas ainda assim é um ambiente tenso, hostil, e a gente está vendo o nascimento do que vai ser a Aliança Rebelde. Espetacular, vocês têm que assistir. Se você não assistiu a série do Andor até hoje, bicho, você está de brincadeira. Assista que está muito bom.